Ah, morre diabo. Então vamos lá, galera, meu nome é Matheus. Tô aqui tentando fazer um cover do Felipe Neto, começar a xingar todo mundo, Justin Bieber, Lady Gaga, sei lá. Na verdade não. Deixa eu me apresentar formalmente, sou Matheus Vreck, diretor de intercâmbios corporativos. Se você está mais por dentro do que é a ESEC, vai saber que eu sou VP de API Sex da ESEC Maringá. E eu estou aqui para passar para vocês alguns treinamentos no conforto do meu lar. Vocês podem ver, tem toda uma bagunça ali que eu jogo tudo que eu não uso. E vamos começar? Eu vou deixar só o PPT, vocês vão ficar sem o meu... só ouvindo minha voz. E qual é a ideia do treinamento de hoje? Hoje eu vou falar um pouco do XPP para ICX, pensando no nosso ponto de vista de pessoas que estão trazendo trainees. Então, aí são os objetivos. Acho que é bem simples entender eles. É só mostrar para você qual a importância desse documento, mostrar aspectos mais práticos, falar um pouquinho de perguntas que normalmente vão ser feitas por empresários, por trainees. Então, vamos começar. Aí já fica a reflexão, fica a dica para vocês. Se você não sabe nem o que o TN significa, o que será que você está fazendo ali na hora da reunião, né? Tem que conhecer o nosso produto. Então, esse é o flow da nossa sessão. Eu vou falar primeiro qual que é a importância dele. Então, como vocês podem ver, Exchange Program Policies, o XPP. Então, basicamente, ele é o principal órgão regulamentador das políticas de intercâmbio da ESEC. É por causa dele que nós sabemos quais são os mínimos que devem ser entregues pela ESEC, pelo trainee, pela empresa, no mundo inteiro. Ele garante uma unidade da marca ESEC, é muito importante que ele exista, porque ele é o benefício que nós podemos oferecer para uma empresa, nós podemos oferecer para uma ONG e para o trainee. Ou seja, que esses mínimos devem ser entregues. Então, eu acho que os pontos que ficam assim, mais importantes para vocês é o seguinte: por que você vai estar lendo isso? Por que você tem que ler um documento chato pra caramba, várias páginas? Bem, se você é de ACX, é sua obrigação saber o que nós oferecemos de fato ou não. O que é dentro da nossa alçada a ser feito e o que nós podemos fazer apenas por boa vontade, ou senão o que nós não devemos fazer. Ele regulamenta todas as posturas e comportamentos que devem ser tomados pela ESEC em todas as situações, e ele também vai exemplificar vários casos de como é o relacionamento a ESEC trainee e a ESEC e organização. Então, isso daí vai... Se você conhece muito bem esses pontos principais, você ganha muita confiança, principalmente na hora de fazer visitas e na hora de estar explicando para os trainees o que está acontecendo, porque você tem conhecimento. Então é isso que eu espero, através desse treinamento, mostrar para vocês qual que é a importância de ter esse documento lido pelo menos uma vez a cada 2 meses no máximo aí, e usar ele também como livro de cabeceira. Recomendo, muito bom. Aí, né, você pode ver o The Most Interesting Man in the World. Ele também leu o XPP, por que você não, né? Então vou passar alguns pontos legais assim. Muito isso daqui sempre é perguntado. Qualquer lugar que você vai, eles vão perguntar: mas o que eu tenho que fazer pela empresa? Qual é a minha responsabilidade? Aí nós sempre falamos: não, a ESEC toma conta de tudo. Mas o que é tudo? O que você está oferecendo como um serviço mesmo? Você tem que saber esses pontos específicos daquilo que está dentro da alçada da ESEC ser feito, daquilo que o trainee deve fazer por conta própria e daquilo que a ESEC não pode se comprometer a fazer porque não está no XPP, e se nós estamos fazendo aquilo é por vontade própria. Então, assim, primeiro, o que é responsabilidade da empresa? A empresa ela tem que garantir ela tem que estabelecer bem claramente uma job description e um job questionnaire. E isso não pode pôr a vida do trainee em risco, é lógico. Não pode ter profissões que o trainee tem perigo de acontecer algum acidente de trabalho. Além disso, essa job questionnaire ela tem que estar bem estabelecida e o trainee tem que cumprir essa job questionnaire. Outro ponto maior é que vocês devem... A empresa ela tem que ter um responsável por acompanhar o trainee.
semelhante a qualquer estágio aqui no Brasil, você tem que ter um supervisor, um responsável que acompanha as atividades do trainee, do estagiário dentro da empresa. A mesma coisa acontece quando é um trainee. E além disso, ele tem que ter as condições de trabalho. Ele precisa ter pelo menos uma mesa onde ele vai sentar e vai fazer o trabalho dele. Ele precisa ter um computador, se requer um computador para desenvolver o trabalho dele. E claro, mesmo se a empresa não tem, vamos supor no caso de uma ONG, que às vezes eles não têm condição de estar oferecendo um computador, etc. Se o trainee levar e um dano nisso, isso é por responsabilidade da organização. Se a organização não consegue prover isso e o trainee tem que usar equipamentos próprios, se acontecer algum dano, é responsabilidade da organização. Então esses são pontos assim que normalmente não são tão fáceis de entender e nem sempre a gente sabe exatamente o que acontece nesses procedimentos. Então, vamos lá. Quais são os direitos da empresa e da ONG? Então, assim, o que a empresa ela pode exigir da exec? Ela pode exigir da exec suporte em qualquer estágio do programa. Então, se ela ligar para a exec e falar, eu quero saber o que está acontecendo, nós temos que dar esse suporte para eles, temos que dar as informações do que está acontecendo, nós temos que estar acompanhando o trainee ao longo de qualquer etapa do processo, então desde o momento do matching, da retirada de visto, até o momento que ele está aqui no Brasil trabalhando. Também a empresa ela tem o direito de selecionar um trainee mediante qualquer processo que ela considere necessário para fazer a seleção. Se ela estiver respeitando o XPP, se ela não estiver respeitando o The Exec Way ou qualquer outro tipo de conduta que a exec segue, como não fazer discriminação por religião, credo, etc, etc, etc. Então, a empresa tem esse direito dela. Também ela tem o direito de exigir que o trainee cumpra a job description. Se está escrito num papel que o trainee tinha que fazer aquilo, ele não faz, a empresa tem o direito de exigir isso dele e da exec. E também, é claro, se por algum motivo a exec precisar quebrar o contrato, e a empresa ela tem que receber outro trainee para continuar o projeto, e se não for possível isso, nós temos que ressarcir a empresa financeiramente. Então, assim, vamos ver agora o outro lado, o lado do EP. Então, uma vez que ele manda a acceptance note, a AN, ele tem o direito de saber a resposta. A acceptance note ela tem 10 dias de validade e ele precisa saber a validade se ele foi aceito ou não, ou se ele está no processo ainda de seleção ou não. Ele precisa saber esse tipo de informação, é um dever nosso informar ele. Além disso, ele pode exigir que a acceptance note da empresa tenha o carimbo da empresa, para garantir que foi a empresa mesmo que selecionou ele. E também ele tem que receber os documentos de visto até 2 semanas após o match. Se ele não receber esses documentos, pelo menos ele tem que ser informado qual é a data de previsão de chegada. Por exemplo, um caso simples é se for um trainee da China, aqui para o Brasil demora 3 semanas para ele receber os documentos em mão. Então, esse tipo de informação tem que chegar para eles. Ou você manda os documentos em 2 semanas, ou você avisa quando eles vão chegarem até 2 semanas, tem que ter isso informado para o trainee. Também ele tem o direito de ter uma pessoa da exec que vai estar acompanhando todo o processo de intercâmbio dele e vai estar ali facilitando o contato dele. Nós falamos muito aqui na Exec Maringá do Buddy, que acompanha ele, mas isso não necessariamente é uma pessoa só a mesma pessoa sempre, mas uma pessoa da exec para ele, e ele também tem que ter então um canal de comunicação com a exec local, ou seja, ele tem que ter um e-mail da exec local, daí qualquer pessoa da exec, ele tem que ter Facebook, telefone, todas essas informações para ele estar mantendo contato. Beleza? O PC não está colaborando, está lerdo, está muita coisa aberta, rodando um programa de edição de vídeo. Então, quais são as responsabilidades do EP? O EP ele tem que ter fundos menos se manter no país por 4 semanas, além de todo o transporte dele até a cidade, ou seja, ele tem que pagar toda a passagem dele, do país dele até aqui, e como uma vez que ele chega em São Paulo, provavelmente ele vai ter que também ter passagem para pagar o transporte dele para Maringá. Ele tem que estar buscando a exec para resolver os problemas, ele não pode ser negligente, né, nesse aspecto, mas que está acontecendo alguma situação, ele tem que estar informando a exec. E ele também tem que respeitar a cultura, religião, normas, leis, padrões de comportamento existentes no país e organizações e empresas. Então, assim, ele tem que estar
se adaptando à nossa cultura, às nossas religiões, etc. Ele não pode ter comportamento criminal nisso. E claro, ele tem que estar, do mesmo jeito que nós mandamos um documento em 2 semanas, ele tem que estar informando a exec local periodicamente, especialmente no momento que ele está aplicando ao visto e quando é a data de chegada. Então agora eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem pegar o XPP. Aí vai ter o link para vocês, se vocês clicarem, acha. Mas assim, para facilitar a vida de vocês, seleciona o Files, digita XPP que vai achar o arquivo. Não tem segredo. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é. Aí, como vocês podem ver, não tem segredo lá, cliquei em Files, digitei XPP e vai aparecer esse documento, é da Exec Internacional. Eu recomendo vocês a darem um subscribe, então vai ficar salvo nas suas preferências e você sempre vai ter acesso a ele. É um arquivinho curto de 1.6 MB e ele possui essa seguinte aparência aqui. Ele vai, na hora que você descompacta ele tem os apêndices, que vai ser todas as acceptance notes, esse tipo de documento. Aí ele é dividido entre ICB, Internal Control Board, que é o órgão máximo que regulamenta, ele seria tipo o júri maior da exec, onde se os casos não foram resolvidos localmente, nem em nível MCMC, são levados para o ICB e dão um veredito sobre quem está correto, sobre qual é o procedimento que está certo. Como vocês podem ver, o XPP ele é dividido por quem é a responsabilidade do que. Então temos o documento do EP, nós temos o documento do CL, que é o host, ou seja, da onde o trainee vai estar ficando, vai estar morando lá. Do MC da AI, que seria os órgãos internacionais, aí, MC é nível nacional, AI é nível internacional, a organização que envia os trainees e também as TN Organizational, ou seja, as organizações parceiras da exec, como ONGs e empresas. Cada um desses pontos, você especialmente P-Document, Hosting Entity Document e o TN Organization Document. Por quê? Porque para quem é focado em ICX, esses pontos deve saber quais são as responsabilidades e posturas da empresa, do trainee e da exec. Então, eu vou repassar isso para vocês. Na verdade, esse documento aqui ele já foi grifado os pontos principais que a exec se compromete. Então fica muito mais fácil vocês lerem e entenderem ele. Só que fica a mensagem principal. Você será perguntado de muitas coisas que vão estar sendo informadas aqui. E você precisa saber elas porque é isso que regulamenta. Uma vez que você está numa visita, você está conversando com um trainee, ou você está conversando com um empresário, com o dono de uma ONG, você deve posicionar para ele o seguinte: o suporte da exec é feito da seguinte maneira, e você desenvolve todos os pontos principais do XPP. Esse é o modo como a exec dá um suporte para um trainee, esse é o modo como a exec dá suporte para uma empresa. Não é simplesmente falar que vai ser responsável, etc., porque isso é muito vago. Aqui tem pontos específicos, então, por favor, leiam eles. E eu acho que é isso a mensagem principal do treinamento. Então, só sorte que o computador não colabora. Como vocês podem ver, ele está tipo semi-fritando. Então vamos. Basicamente os 3 pontos principais que eu gostaria de ter passado com vocês e mostrar a importância desse documento. E aí, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês têm um ponto que não ficou muito claro para vocês, se vocês leram o XPP de verdade, que eu realmente espero que todo mundo nesse momento esteja puxando o arquivo e lendo ele freneticamente, muito animado. Mande um e-mail com as dúvidas, eu vou gostar bastante de estar respondendo para vocês. E é isso, até mais. Tchau, tchau.